Alô. Aê, agora sim. E aí, querido, você é vascaíno, cara? Que legal, parabéns. Eu não sou vascaíno, mas você é corajoso. Quanto tempo vocês não ganham nada mesmo? 10 anos, cara. Eu passei por isso, eu sou São Paulino, cara. Você é gente boa? É, isso aí, você não largou seu time, cara. Nossa, você é muito corajoso. Você torce pra que time, moça? Pro Vasco também? Nossa. Ei. Vocês flamenguistas? Oh, parabéns, cara. Vocês meteram o sarrafo no 3-1 no Chelsea, isso aí. Tem botafoguense aqui? Não, você é flamenguista. A botafoguense não tem. Tem o pessoal dançando ali, pensei que era botafoguense. E aí, pessoal, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado. Eu tô vendo aí o pessoalzinho sentado aí, muito legal. Vocês podiam estar vendo o Serjão lá, ou tirando foto com o Serjão, e vocês preferiram estar aqui comigo. Então isso me alegra muito e me traz muitas esperanças aí da gente poder conversar, trocar uma ideia e poder tirar dúvidas e compartilhar histórias. Eu acho que aqui eu não tô só para trazer conteúdo, mas também para receber muito de vocês. Eu quero muito aprender com todo mundo que aparece aqui na campus, que vem na campus. Estamos aqui com o meu time, o time que me acompanha. O Oswaldinho, que é meu fã número 1. A Grazi, que está acompanhando a gente aqui, número 2. O meu amigo que eu vejo aqui, toda a campus eu te vejo, cara. Mais de 3. 13, isso. Mas a gente já se viu em muitas, né, cara? Muitas. Então é isso aí. É, e tudo junto, a gente sempre tá junto. Bom, pessoal, hoje eu preparei uma talk que eu chamo de As máquinas vão roubar o seu trabalho e tá tudo bem. É uma ideia mais ou menos de, poxa, eu vou perder meu emprego? Será que eu vou perder meu emprego? Qual que é o medo que eu sinto a partir disso? Qual que é a preocupação que eu devo ter a partir disso? E como é que eu devo atuar num futuro tão incerto? Então a ideia é trazer muito dessa ideia de poder conversar, bater um papo muito sobre essa ideia de o que vai ser do mercado de trabalho num futuro não tão distante assim, e como é que a gente pode se preparar, ou como é que a gente pode buscar alternativas para conseguir chegar em algum lugar relevante num futuro onde as máquinas estão fazendo tantas tarefas e substituindo tantas pessoas. Vamos lá, eu não me apresentei, meu nome é Yuri, eu trabalho no Instituto Capra junto com a Grazi, e o Oswaldinho que está aqui com a gente, ele é nosso cliente, então ele valida que tudo que a gente fala é verdade e faz sentido, né, Oswaldinho? Então tá bom. Se for mentira, Banco do Brasil continua em pé. Então é isso aí. A gente trabalha no Instituto Capra. O Instituto Capra é um instituto, é uma empresa que presta consultoria sobre cultura analítica. O que isso quer dizer? A gente tenta ensinar nossos clientes a tomarem decisões mais baseadas em dados. A partir do momento que a gente está falando sobre dados, IA acaba sendo uma consequência disso. Então a gente já fala sobre esses termos há muito tempo e hoje acabou vindo à tona inteligência artificial, mas é um tema que a gente já aborda há muito tempo atrás, né? Nosso instituto foi fundado em 1998, então a gente fala sobre coisas nesse sentido, já tem aí mais de 25 anos. Eu trabalho no instituto há mais de 3 anos, sou formado em engenharia mecânica, fiz engenharia mecânica, depois eu vi que não era muito bem o que eu queria fazer, não era muito bem ficar na indústria que eu queria, e comecei a me aprofundar mais na área de dados e entrei no instituto para poder ajudar com o meu conhecimento. Antes de falar sobre o futuro, antes de falar sobre o que vai acontecer, eu queria conversar com vocês o que foi o passado. Eu queria voltar com vocês para o ano de 1882. Alguém aqui era nascido em 1882? 1882, ô Valdinho? Alguém, não você. Não aqui. Alguém era nascido, mas imagina que ninguém aqui era nascido em 1882. Mas por que essa data? Por que esse ano específico? Pessoal, eu trago esse ano específico porque em 1882 foi inaugurada em Nova York a primeira usina elétrica do mundo. Essa usina elétrica, ela, pasmem, servia para alimentar 400 lâmpadas. Ou seja, foi construída uma usina elétrica que naquele momento acendia 400 lâmpadas. E muito provavelmente, se você perguntasse para qualquer pessoa que lá estivesse, falar, putz, a gente construiu esse negócio aqui, para que ele vai servir no futuro? As pessoas iriam responder que ela alimentaria mais lâmpadas. Hoje eu pergunto para vocês, se acabar a luz na casa de vocês, o que vocês fazem? O problema não é só lâmpadas, né?
A verdade é que, naquele momento, a gente não conseguia, ou as pessoas daquele momento, daquele instante, daquele ano, não conseguiriam enxergar o potencial da energia elétrica nos anos futuros, porque ainda não existia. Da mesma forma, eu gosto de falar isso porque eu gosto de comparar com a inteligência artificial. Da mesma forma, a gente partiu de um mundo onde o uso da inteligência artificial ela era restrita e limitado, assim como a energia elétrica, que antes era só limitada a acender lâmpadas e agora faz absolutamente tudo. A inteligência artificial também era, até então ela era limitada. Ela já existe desde, esse termo, né, só o termo já existe desde 1950, quando foi cunhado por John McCartney, um estudioso que cunhou esse termo em 1950, na década de 50. Então já se é estudado sobre inteligência artificial há mais de quase um século, né? 75 anos mais ou menos. E ela já é aplicada, ela já estava presente nas nossas vidas há muito mais tempo do que o ChatGPT. A gente já tinha experiências com inteligência artificiais, com algoritmos, com modelos de machine learning, como, por exemplo, o recomendador do nosso Netflix, o recomendador do nosso iFood, as redes sociais. Tudo isso está presente no nosso dia a dia e são inteligências artificiais de alguma forma, e a gente não percebe que está interagindo com elas. Entretanto, a gente está sim interagindo. O que começou a acontecer é que a inteligência artificial, principalmente depois das LLM, principalmente depois do ChatGPT, e eu falo ChatGPT só porque é o mais famoso, mas considerem todos os outros, né? Depois de tudo isso, ela deixou de ser restrita e limitada para empresas muito grandes e para usos muito específicos e começou a ser cada vez mais aberto, ou seja, qualquer pessoa consegue acessar com o intuito de usar uma inteligência artificial, e começou a ser amplo, ou seja, eu consigo fazer tudo o que eu quiser com uma inteligência artificial. Eu consigo perguntar se o Palmeiras tem Mundial, como eu consigo perguntar alguma coisa realmente relevante. Eu consigo criar agentes que fazem tarefas, eu consigo fazer absolutamente tudo que vem na minha mente, e usando uma IA porque eu quero usar, e não como uma interface por trás, como eu falei lá do iFood, da Netflix, dos algoritmos e por aí vai. Então ele começa a ser cada vez mais amplo e aberto para nós. E isso é um processo de descoberta. Assim como a energia elétrica, quando ela começou a surgir, ela só servia para acender lâmpadas e hoje faz absolutamente tudo, passou-se uma curva de descobertas. A gente está justamente nesse momento, no momento que a gente está descobrindo o que a gente consegue fazer com IA. Isso causa um pouco de medo e receio, porque a gente começa a perceber que a nossa criatividade é o limite. E a partir do momento que a criatividade é o limite, a gente não sabe onde a gente consegue chegar. Mas eu trouxe aqui essa talk justamente para a gente poder falar sobre isso. Gera para a gente muito desconforto, muita cautela, muita insegurança, principalmente dúvidas sobre o que vai ser de um futuro. Porque a gente não sabe, a gente consegue fazer quase tudo com IA, o que não será substituído por uma IA? Mas também, por outro lado, isso gera para a gente muita oportunidade, gera para a gente um campo de visão que a gente não tinha antes. A gente consegue fazer muito mais coisas em menos tempo, de forma a ser uma oportunidade muito grande da gente conseguir conquistar o que a gente quer, da gente conseguir fazer com muito menos esforço o que a gente queria fazer num futuro não tão distante. 2 dias atrás, na quinta-feira, a gente rodou um workshop ali fora na área Open, que chamava Sala do Futuro da IA. Não sei se vocês viram lá fora, tinha lá tem ainda, né, tá rolando algumas coisas lá dentro, mas teve um workshop lá que era a Sala do Futuro da IA. Nessa sala foi uma roda de discussões, várias rodas de discussões, para ser sincero, em que a gente coletou diversas informações de várias pessoas. A gente coletou discursos de várias e inúmeras pessoas. E, por favor, isso aí foi antes de ontem. Obrigado, Grazi. Ontem a gente teve várias outras tarefas para fazer, fomos visitar alguns clientes e tudo mais, a gente não conseguiu fazer nada. Hoje de manhã eu e a Grazi a gente sentou e conseguiu fazer um relatório inteiro de 20 páginas com tudo o que foi discutido, muito porque a gente tinha acesso à inteligência artificial. Se não tivesse isso, quanto tempo a gente demoraria para fazer aquele relatório, Grazi? Fala enquanto bebo água. Revisando, dormindo em cima, esperando sair da cabeça para ter juízo crítico de novo, alguns dias. Muito bom. Então, em uma manhã, a gente conseguiu construir um relatório. E aqui que está o ponto, tá? Não é só sobre a velocidade, mas sim sobre a qualidade. Como a Grazi falou, a gente revisou, a gente olhou, a gente corrigiu, a gente foi atrás, foi ver se fez sentido, se não fez, se realmente as pessoas falaram o que está dizendo ali. Mas o ponto é que a parte morosa a gente conseguiu fazer em uma manhã. A gente conseguiu construir o texto em uma manhã. E a gente fez a parte crítica muito mais rápido, porque a parte morosa, a parte trabalhosa já tinha sido feita por uma inteligência artificial.
Antes de eu continuar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui sabe o que é um computador? Levanta a mão quem sabe o que é um computador. Ninguém sabe o que é um computador aqui. Ninguém nunca viu um computador na vida. A moça aqui sabe. Obrigado, moça. Eu quero saber se na sua cabecinha, quando eu falei que era um computador, veio essa imagem na sua cabeça. Não? Bom, eu te apresento a computador. Essas mulheres aqui eram as profissionais chamadas de computadores, porque elas computavam informação. O que acontece? Antes de efetivamente existir o computador que vocês conhecem, ou que todo mundo conhece, existiam mulheres que faziam um trabalho de realizar contas, e eu falo mulheres porque efetivamente eram mulheres as mais contratadas, tá? Mas elas eram contratadas por universidades, cientistas famosos, pesquisadores, coisas nesse sentido, e elas faziam efetivamente a realização das contas que hoje a gente faz a partir de computadores, a partir de calculadoras e coisas nesse sentido. Mas até 1890 eram realizadas por pessoas, era realizada por majoritariamente mulheres que estavam ali fazendo contas e cálculos para conseguir acelerar processos para outras pessoas, universidades e coisas assim. E hoje não existe nenhuma pessoa com a profissão de computador. Não existe nenhuma pessoa que fala, eu trabalho como computador. Existem várias pessoas que sim, trabalham com computadores, mas não existe nenhuma pessoa que trabalha como computador. Essa profissão foi extinta depois que a ferramenta, né, o produto, o computador começou a surgir. E essa evolução ela foi cada vez mais rápida. Então a gente vê ali até os meados dos anos 50 a profissão computador, só que depois disso surgiu um computador que era o tamanho de um prédio, depois disso surgiu um computador que cabia numa mesa, depois disso surgiu um computador cada vez mais leve, até então que a gente tem um computador que cabe nos nossos bolsos, e na verdade redes computacionais que estão rodando fora, que a gente chama na nuvem, né? Mas nunca é na nuvem, normalmente fica na Índia lá. Mas são computadores que estão rodando fora, até mesmo fora das nossas mãos, fora dos nossos bolsos, mas ele está cada vez menor, mais leve, cada vez mais potente. Então vejam que em pouco tempo, em poucas décadas, a gente saiu de o que era uma profissão para o que é hoje algo que está nos nossos bolsos, que é muito mais poderoso e rápido. Na verdade, tudo que existia apenas nos cinemas, e eu coloquei algumas fotos e vídeos de coisas que a gente olhava assim há, sei lá, 10 anos atrás, coisas de vídeos, de filmes principalmente, falar assim, putz, isso aqui é da hora, isso aqui é legal, mas isso aqui está só no filme, né? E na verdade isso aí começa a se tornar realidade cada vez mais perto da gente. A gente vê carros autônomos, a gente vê robôs funcionando, tem um monte de robô andando por aí, e é a coisa mais louca do mundo. Eu começo a ver e falo, poxa, olha que robôzinho bonitinho, daqui a pouco ele vai querer me matar. Mas são coisas que antes eram só vistas em filmes, e quando eu digo antes, era tipo 10 anos atrás, e hoje fazem parte do nosso dia a dia, né? Robôs que fazem manutenção de ferramentas, robôs que estão ali tentando fazer salvamento de pessoas, robôs que são construídos e são cada vez mais humanoides mesmo, são cada vez mais perto da nossa realidade. E é claro que quando a gente começa a enxergar isso, ainda mais quando surgiu o ChatGPT, quando a gente começa a enxergar essas coisas, é impossível a gente não pensar que em algum momento nós seremos substituídos, nossa tarefa será realizada por algum robô, algum computador, alguma coisa nesse sentido. Nossa profissão será a próxima a ser extinta. E é justamente sobre isso que eu queria conversar. Muitas profissões efetivamente deixaram de existir, mas eu gosto de trazer essa imagem porque essa imagem aqui ela representa o Charlie Chaplin fazendo o trabalho repetitivo que ele fazia na Revolução Industrial, que era apertar parafusos, né? Tudo que ele sabia fazer era apertar parafusos, e ele ficava o dia inteiro apertando parafusos. E eu pergunto para vocês o quão humano era fazer aquela profissão que ele fazia. Quando ele foi substituído por uma máquina, eu coloco que trabalhos são substituídos a todo momento, porque quando ele foi substituído por uma máquina, ele deixou de fazer um trabalho que, na minha humilde opinião, não era nada humano. O quão humano é uma pessoa ficar o dia inteiro apertando parafuso. Então, a partir do momento que uma máquina realiza uma função que não é de um humano fazer, abre-se portas para que aquela pessoa se desafie em conseguir encontrar oportunidades de realizar tarefas que são mais humanas do que apenas apertar parafuso. Da mesma forma, né, eu acho até engraçado assim. Alguém aqui trabalhou no McDonald's? Ninguém nunca trabalhou no McDonald's. Mas hoje eu tenho vários conhecidos que trabalham no McDonald's.
E eles falam que a coisa mais louca do mundo é trabalhar no McDonald's, é quase insuportável, é bem difícil, ainda mais se você estiver na chapa fazendo os hambúrgueres, porque você está fazendo ali os hambúrgueres a todo momento sem parar. E o McDonald's abriu, né, algumas unidades, principalmente nos Estados Unidos, que são completamente autômatas. Elas fazem tudo, não tem ninguém lá trabalhando. E quando você olha os comentários nas redes sociais, o que mais vê lá, nossa, o desemprego, pessoas que perderam emprego e não sei o quê. Só que quando você pergunta para as pessoas que trabalham no McDonald's se elas gostam de trabalhar lá, elas falam, não, eu não gosto, eu odeio, eu quero sair daqui, é horrível, mas eu estou aqui para ganhar meu dinheiro e não sei o quê. Só que eu enxergo muito que quando uma máquina está lá substituindo alguém, existe toda uma cadeia de profissões por trás que sustentam aquela máquina. Teve a pessoa que desenvolveu, teve o designer que desenhou, teve o programador que programou, teve a pessoa da manutenção ali, teve a pessoa que vai lá e presta a manutenção no lugar, tem a pessoa que vai lá e coloca o código para rodar, tem pessoa que... Bom, tem uma cadeia de profissões por trás daquela máquina que antes era executada por uma única pessoa. E aquela profissão, muitas das vezes, não era nada humana. A pessoa estava lá reclamando da profissão que ela tinha. Então, trabalhos, sim, são substituídos a todo momento. Só que eu costumo falar que trabalho vem da física. E não sei se vocês estudam física, né? Eu também prometo que isso aqui é a única coisa da física que eu vou falar. Mas trabalho, a gente costuma dizer na física que é força vezes distância e é uma unidade de medida de energia. Ou seja, trabalho é quando a gente consome, quando a gente gasta alguma energia. Então, quando eu digo para vocês na minha palestra que as novas tecnologias vão roubar nosso trabalho, eu estou dizendo que elas vão fazer atividades que roubam da gente a nossa energia e vão permitir que nós voltemos a ser humanos. Ou seja, voltemos a fazer atividades que são realmente atividades que deveriam ser feitas por humanos. Enquanto máquinas fazem atividades que devem ser feitas por máquinas, nós, humanos, devemos fazer atividades que são feitas para humanos. É justamente por isso que eu gosto de trazer que a máquina vai roubar o seu trabalho, porque ela vai fazer coisas que te consomem energia e vai sobrar energia para você poder fazer coisas que realmente são importantes e interessantes para você. O que seria isso? Ela dá a oportunidade de a gente ter mais tempo para as coisas mais importantes. A gente consegue usufruir do nosso tempo para o que é mais importante. Como eu dei exemplo agora de manhã, eu e a Graça, a gente fez um relatório e a gente conseguiu usar do nosso tempo para o que era mais importante, que era ler, que era entender se fazia sentido, quais eram as propostas que foram feitas, o que fez, o que não aconteceu, ao invés de ficar se preocupando em escrever texto e corrigir português e colocar num parágrafo assim, outro parágrafo assado. Isso aí era o menos importante da construção de um relatório que a gente estava fazendo. O mais importante era saber se aquilo que estava sendo escrito estava sendo relevante ou não e estava sendo condizente com o que foi feito ou não. Basicamente, existem duas formas de a gente gerar valor. Ou a gente impacta muitas pessoas. Por exemplo, eu estou aqui impactando vocês. Deve ter aqui umas 20 pessoas aqui na minha frente. Por outro lado, o Sergião estava ali impactando centenas de pessoas fazendo a talk dele. Então, ele conseguiu impactar muito mais pessoas do que eu. Então, ele consegue gerar na palavra dele muito mais valor do que eu. Mas percebam que existe uma questão de quantas pessoas ele consegue impactar, o quão famoso ele é e por aí vai. Mas quantas mais pessoas você impacta, mais valor você gera, porque mais pessoas estão sendo influenciadas pelo que você fala. Do outro lado, é o quanto que você impacta as pessoas, ou seja, o quão profundamente você está impactando uma pessoa. O que isso quer dizer? Eu estou aqui falando alguma coisa para você. Isso pode ser importante para você ou não, pode ser algo relevante ou não. Mas se você estiver doente e um médico cuidar de você, esse médico ele vai ser muito mais impactante na sua vida do que eu que estou falando aqui meia dúzia de abobrinha. Então percebam que, dependendo da relação que a pessoa tem com você, ela pode ser mais impactante ou menos, dependendo da atividade que ela está fazendo. Então são dois fatores que a gente tem. Quantas pessoas você impacta. Então se eu impactar 1 milhão de pessoas mais um pouquinho, vai ser muito porque eu impactei muitas pessoas. Da mesma forma, se eu impactar poucas pessoas, mas muito profundamente, eu também vou criar muito valor, porque eu vou estar impactando muito poucas pessoas. Se eu conseguir juntar os dois, aí é o melhor dos mundos. A forma 1, a quantidade de pessoas que a gente impacta, obviamente ela foi muito acelerada depois da internet, depois do surgimento, principalmente da pandemia, que todo mundo ficou assistindo live de sertanejo o dia inteiro e coisas nesse sentido. Mas ela evoluiu muito com a internet, ou seja, a gente consegue impactar milhões e milhões de pessoas a partir do nosso celular.
Já a informação ela se tornou muito abundante, algo abundante por causa da internet. Ou seja, a evolução da internet, ou a evolução da tecnologia nesse sentido, permitiu que o acesso à tecnologia e à informação fossem democratizados. Ou seja, a gente consegue, qualquer pessoa, eu sei que não é qualquer pessoa, mas qualquer pessoa, entre aspas, que tenha ali o mínimo de condições, consegue acessar a internet de forma democrática e acessar toda e qualquer informação que lá está. Ah, mas Yuri, tem cursos pagos, tem não sei o quê, não sei o quê. Mas vamos dizer a verdade que tem tudo no YouTube para a gente assistir e aprender. E é claro que a gente consegue evoluir isso um pouco mais. Mas a informação ela se tornou democratizada depois do surgimento da internet. Ou seja, a gente conseguiu alavancar a quantidade de pessoas que a gente impacta. Já a forma 2, que é o quanto a gente impacta as pessoas, eu costumo dizer que todo mundo tem um problema. Quem aqui não tem um problema? Bom, ninguém. Todo mundo tem um problema. E para chegar na solução do nosso problema, a gente normalmente tem que passar por um labirinto. O que é esse labirinto? A gente tem que ir, bater a cabeça, e voltar, e bater a cabeça, né, Oswaldinho? Quando a gente tem um problema do Banco do Brasil, quantas coisas tem que fazer até conseguir solucionar esse problema? Você tem que tentar de diversas e diversas vezes. Então eu costumo dizer que a gente tem que passar por um labirinto. A gente vai, bate na parede, volta, tenta ir, tenta não ir. O que a inteligência artificial faz? A inteligência artificial ela costuma ser quase uma catapulta, uma bomba para a gente conseguir chegar do outro lado de uma forma um pouco mais rápida. Então ela acelera alguns processos. A gente pode chegar do outro lado do labirinto, a gente pode chegar no meio do labirinto, a gente pode chegar, mas em algum lugar a gente chega. A gente consegue pular algumas barreiras. Então essa evolução tecnológica da IA, ela permite que o desenvolvimento de ferramentas e soluções sejam democratizados, ou seja, coisas que antes eram mais difíceis de serem desenvolvidas, hoje está sendo cada vez mais fácil de ser desenvolvido. Entretanto, a gente tem que saber muito bem aonde a gente quer chegar. A gente tem que saber muito bem qual que é a solução que a gente quer propor. Não adianta nada a gente chegar muito rápido num lugar, se esse lugar não é o lugar que a gente quer ir. Não adianta nada a gente não saber onde que a gente quer chegar. Se a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar com uma inteligência artificial, a gente vai chegar em qualquer lugar. Então, muito mais importante, hoje em dia, do que resolver o labirinto, é saber qual que é o alvo que você quer cair. Eu vou chegar nisso já já. Até então, era muito importante pessoas especialistas em construir e utilizar ferramentas. Então, a gente costumava ver pessoas que falavam, nossa, eu sou especialista em Excel, eu sou especialista em Power BI, eu sou especialista na programação Python, eu sou especialista em Java, eu sou especialista em, sei lá, qualquer coisa. Mas essas pessoas, elas são as pessoas que passam o labirinto. São as pessoas que batem numa barreira e voltam, são as pessoas que até então eram muito, muito, muito importantes, mas são as pessoas que resolvem o labirinto. Pessoas que percorrem aquele labirinto. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque como eu mostrei para vocês, quem percorre o labirinto é a atividade que mais está sendo substituída. Quem só percorre o labirinto. Então a gente tem que tomar muito cuidado se você é essa pessoa que apenas vai percorrer o labirinto, ou seja, apenas vai executar uma tarefa, apenas vai realizar e usufruir de uma ferramenta. Se você não tem o poder de crítico de saber se o que você está fazendo realmente gera valor, não adianta nada você ser muito bom em percorrer um labirinto. O que a gente precisa hoje, na verdade, são profissionais analíticos. Ou seja, pessoas que são especialistas em mapear problemas, encontrar os problemas que as outras pessoas têm e encontrar soluções que as outras pessoas precisam. Não é só passar pelo labirinto, não é só ser bom em fazer atividades, em realizar tarefas, mas ser bom em encontrar problemas e sugerir soluções e boas soluções para aquilo. Porque o caminho entre o ponto A e o ponto B, ou seja, entre o problema e a solução, está cada vez mais curto. O que é difícil é você encontrar o ponto da solução. Não é mais sobre habilidades, não é mais sobre cargos. Muitas das vezes a gente se apega ao cargo que a gente tem, muitas das vezes a gente se apega à profissão que a gente tem, mas não é mais sobre isso. É muito mais sobre as habilidades que você tem, sobre as capacidades que você tem de resolver problemas. Vivemos em um oceano de informação e ferramentas. Existem ferramentas para tudo que é lado, existem ferramentas para tudo que é tipo, e existe informação a todo momento. A gente pode se afogar nesse oceano, ou a gente pode surfar nesse oceano. Tarefas, sim, serão substituídas, assim como já foram na história, assim como estão sendo a todo momento, elas continuarão sendo substituídas,
mas as suas qualidades, suas experiências, o que você consegue fazer, as soluções que você consegue propor, elas jamais poderão ser substituídas. Para cada tarefa substituída, eu já mostrei para vocês ali o caso da profissional, que era um computador, ela deixou de existir. Várias outras oportunidades e profissões são criadas. Hoje, quantas profissões utilizam de computador? Quantas profissões são só baseadas em computador? Então, a pessoa que fazia a tarefa computador deixou de existir, mas diversas outras profissões surgiram a partir do momento que a ferramenta com o computador começou a existir. Normalmente, essas tarefas elas partem de ser mais complexos, ou seja, demandam mais da nossa criatividade, da nossa energia mental, dos nossos poderes como seres humanos, e tendem também a ser mais analíticos. Só um minutinho aqui que eu estou morrendo de sede. Eu gosto de trazer essa frase aqui, porque não foi o Charles Darwin que falou, e eu coloco a foto dele porque parece mais inteligente. Na verdade, essa frase ela foi feita por um pesquisador que citou os trabalhos de Charles Darwin, mas eu gosto muito da frase porque ela faz muito sentido. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. Lembrando, não foi o Charles Darwin, só coloquei a foto para parecer mais inteligente. Essa frase ela mostra muito bem que não é sobre ser o melhor em algo, mas é sobre interpretar o que está acontecendo e conseguir se adaptar a esse momento. E como a gente consegue se adaptar a isso? Compreendendo como você gera valor. Eu mostrei para vocês que existem duas formas de gerar valor. Ou você impacta muitas pessoas, ou você impacta muito profundamente algumas pessoas. Como é que vocês vão conseguir aprender isso? Como é que vocês vão conseguir interpretar isso? É muito importante que vocês consigam achar um problema, ou seja, qual que é um problema, o que é uma dor real? O que é um problema para uma pessoa? O que é um problema? Qual que é a solução que eu consigo criar? O que dói numa pessoa? Normalmente a gente quer pessoas que resolvam os nossos problemas. A gente paga para alguém resolver os nossos problemas. Quando você compra qualquer coisa, você está gastando o seu dinheiro para que alguém resolva seu problema. Quando eu estou morrendo de fome e vou num restaurante, eu pago para resolver meu problema que eu estou com fome. Quando eu compro qualquer coisa, é porque eu estou gastando meu dinheiro para que algo resolva algum dos meus problemas. Então, a primeira coisa é, ache um problema. O que a pessoa gasta seu tempo, o que a pessoa não gosta de fazer. Achou um problema? Crie a solução para aquilo. Então, qual que é a solução que eu consigo criar para esse problema? O que eu consigo fazer que seja uma solução que melhore a vida de alguém? A partir do momento que eu consigo achar essa solução, eu vou aprimorando ela e vou replicando para outras áreas, vou replicando para mais pessoas, vou tentando entender como é que isso consegue ser escalável ou não. Você não precisa nunca vai conseguir, nem precisa ser mais criativo que a máquina. Eu nunca vou conseguir criar mais imagens que uma máquina no Photoshop. Eu não vou conseguir criar mais textos que o ChatGPT. Mas não é sobre ser mais e melhor que a máquina. Você precisa saber utilizar a máquina para ter impactos muito maiores com a sua criatividade. É saber o que você precisa fazer e utilizar da ferramenta para conseguir potencializar o que você já faz. E agora eu pergunto para vocês, como é que vocês usam a IA hoje? Eu tenho uma pergunta muito boa aqui. Quem usa IA? Aqui, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem cria algo com IA? Já são menos pessoas que criam algo com IA. Não é só usar IA, mas é realmente usar para construir algo relevante. Fazer só perguntas para a inteligência artificial talvez seja a forma menos útil de utilizar uma IA. A IA já tem tantos recursos e tantas coisas que a gente pode fazer que só chegar para ele e perguntar o que A ou o que é B não é tão relevante nem a melhor forma de usar ela. Existem algumas formas que a gente consegue usar IA, e aqui eu só trouxe algumas de exemplo. A gente consegue divergir ideias, ou seja, eu posso ter uma ideia e tentar trazer muitas outras ideias, ou seja, tive essa ideia aqui, me dê outras 10 ideias para o que eu tive, ou seja, outras 10 possibilidades, então eu posso divergir o que eu estou pensando. Eu posso refletir se algo faz sentido ou não, ou seja, eu posso perguntar para uma IA, olha IA, eu tive uma ideia X, faz sentido? Não faz sentido? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Eu posso pedir para editar, que é mais ou menos o que eu fiz com a Grazi hoje de manhã, pedi para ele editar. Eu peguei vários arquivos que estavam em CSV, estavam numa planilha, e falei, edita isso aqui e transforma num texto. Eu posso pedir para avaliar,
Ou seja, isso aqui que eu fiz aqui, o que nota você daria, ou quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que você mudaria, eu posso pedir para ele analisar, que também é, dentro dessas bases de dados, o que eu posso fazer para funcionar, que insights eu consigo tirar. Eu posso pedir para ele transformar em algo diferente, ou seja, pega esse texto aqui e transforma numa imagem. Pega esse texto aqui e transforma num vídeo. Então eu posso pedir para ele transformar em coisas. E eu posso pedir para ele pesquisar. Eu posso chegar e falar, olha, roda a internet inteira aqui e pesquisa o que é A ou o que é B. Percebam que aqui eu não estou fazendo uma pergunta direta. Em nenhum momento eu estou fazendo uma pergunta direta para uma IA. Eu estou usando dos poderes dela para conseguir ter resultados melhores. É sempre importante que a gente tenha... É sempre importante que a gente tenha o que a gente chama aqui de usar a IA e falar que a gente está usando a IA. Então, tudo que a gente faz com IA, a gente deveria dizer que foi feito com a ajuda de uma IA. Isso aí não é crime, não é pecado, não é nada difícil. É justamente dizer que a gente está usando IA e que faz parte do nosso dia a dia. Fala aí, querido. Assim, eu tenho uma certa dificuldade de mobilidade e aí eu optei por usar IA no trabalho acadêmico. Só que, segundo as regras da faculdade, eu não poderia fazer uso da IA. Eu gostaria de saber se no contexto de acessibilidade eu poderia fazer uso da IA para facilitar meu trabalho. No caso lá foi um TCC, né? Estaria dentro das normas, estaria fora. O que você acha do IA como ferramenta de acessibilidade nesse caso? Boa, querido. Sobre as normas de TCC, essas coisas eu não tenho a mínima ideia. Mas sobre utilizar IA justamente para poder te ajudar, para poder te auxiliar, para poder trazer mais contexto, para poder trazer mais velocidade para o seu trabalho, sem que isso substitua o seu conhecimento, eu acho que é a forma mais útil de você utilizar. Porque você não está em nenhum momento trazendo um conteúdo ou um conhecimento que não é seu. Você só está utilizando a ferramenta para acelerar o seu processo ou para construir algo que você demoraria muito tempo para fazer, sendo que você já tem esse conhecimento para fazer. O que eu acredito é que você deve utilizar a IA para potencializar o que você já sabe, e não para tentar ludibriar ou tentar mostrar algo que você não sabe. Sobre o TCC, as regras ali, daí, as questões que eu não consigo opinar. Mas sobre o uso da IA, eu acho que é nesse sentido. Pode falar, pode falar. Não vou provavelmente responder a tua pergunta, mas contribuindo, quanto mais necessidade de segurança existe numa atividade, mais lenta ela é para a adoção de novas tecnologias. Então, as instituições de ensino, elas prezam por uma segurança e por uma equidade entre todos. Enquanto eles não tiverem uma maior segurança no uso da ferramenta e dos desdobramentos que isso vai causar, eles não vão fazer essa adoção. Então, há uma lentidão natural em tudo que precisa ser regulamentado. Eu acho que vai chegar esse dia, vai ser mais rápido em algumas instituições e mais lento em outras, mas muito provavelmente tem a ver com prezar a segurança. Som. Tá, pode segurar aí, Grazi, por favor. Então, pessoal, não é sobre o cérebro da máquina versus o cérebro do humano. Não é sobre a gente tentar disputar com a máquina, nem duvidar dela. É muito mais sobre a gente adicionar o nosso potencial com o potencial de uma máquina. É muito mais a gente conseguir utilizar o que a gente já sabe para ser potencializado, ser catapultado pelas máquinas. Só para finalizar aqui, eu costumo dizer que não é sobre proteger empregos, tá? Não é sobre a gente proteger uma tarefa, não é sobre proteger uma atividade que está sendo realizada. É sobre proteger pessoas. É sobre entender que algumas pessoas elas precisam ter mais tempo para se adaptar a algo, mas tentar ensinar elas a utilizá-las. As tecnologias não vão parar porque tem uma profissão acabando. As tecnologias não vão parar de avançar porque alguém disse, não, tem que parar agora porque não vai dar certo. A tecnologia vai continuar avançando sempre e a gente não tem que ficar protegendo empregos, mas sim protegendo pessoas que vão evoluir, que precisam evoluir as suas tarefas para aí sim se adaptar ao mundo novo. Tarefas e empregos vão acabar a todo momento, como já acabaram na história, mas muitas outras vão surgir no nosso dia a dia. Pessoal, até antes de me expulsarem daqui, muito obrigado pela atenção, estou muito feliz que vocês vieram. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, fiquem à vontade, mas quero agradecer muito a presença de vocês.